Existe uma verdade desconfortável sobre dinheiro que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas acredita que enriquecer depende apenas de inteligência, conhecimento técnico ou fórmulas secretas de investimento. Mas o livro A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, mostra algo muito mais profundo. Dinheiro não é apenas matemática, dinheiro é comportamento, e isso muda completamente a forma como enxergamos riqueza, sucesso e segurança. Duas pessoas podem ganhar exatamente o mesmo salário durante a vida inteira, mas terminar em situações totalmente diferentes. Uma constrói liberdade, a outra vive presa em dívidas, ansiedade e frustração. Não porque uma seja mais inteligente do que a outra, mas porque cada uma desenvolveu uma relação emocional diferente com o dinheiro. E talvez essa seja a maior armadilha financeira do mundo moderno. As pessoas passam anos tentando aprender onde investir, mas quase nunca aprendem como pensar. O livro mostra que decisões financeiras raramente são tomadas apenas com lógica. Elas nascem do medo, da inveja, do ego, da ansiedade, das experiências da infância e da necessidade humana de provar valor diante dos outros. E quando alguém entende isso, percebe que o verdadeiro jogo financeiro acontece dentro da mente. Porque riqueza não é apenas quanto dinheiro alguém ganha, é quanto consegue manter, proteger e fazer crescer ao longo do tempo. E essa diferença muda destinos inteiros. A psicologia financeira foi lançado com o propósito de explicar por que tantas pessoas inteligentes tomam decisões financeiras ruins, enquanto outras, aparentemente comuns, constroem patrimônios gigantescos ao longo da vida. Morgan Housel, que trabalhou durante anos analisando comportamento econômico e investimentos, percebeu algo curioso. O mercado financeiro está cheio de especialistas brilhantes que fracassam financeiramente, enquanto pessoas simples conseguem prosperar usando princípios básicos. Isso acontece porque o sucesso financeiro não depende apenas de informação, depende principalmente de comportamento consistente. O autor não tenta ensinar fórmulas complexas ou estratégias mirabolantes. Pelo contrário, ele mostra que as maiores riquezas normalmente são construídas através de hábitos silenciosos, paciência extrema e controle emocional. O livro se tornou uma referência mundial, justamente porque transforma assuntos complexos em reflexões simples, humanas e fáceis de aplicar. Em vez de focar apenas em números, ele mergulha na mente humana. E ao fazer isso, revela que o dinheiro amplifica quem as pessoas já são por dentro. Quem é impulsivo se torna ainda mais impulsivo. Quem é paciente ganha vantagem. Quem busca aprovação social costuma entrar em armadilhas financeiras invisíveis. E quem aprende a controlar emoções consegue enxergar oportunidades que outros ignoram completamente. Um dos conceitos mais poderosos do livro é a ideia de que ninguém é completamente louco quando toma decisões financeiras. Cada pessoa enxerga o dinheiro através das próprias experiências de vida. Alguém que cresceu em pobreza extrema provavelmente terá medo de correr riscos financeiros. Já alguém que cresceu vendo prosperidade pode acreditar que investir agressivamente é algo natural. O problema é que as pessoas julgam as decisões umas das outras sem entender o contexto emocional por trás delas. Morgan Housel explica que todos carregam histórias invisíveis que moldam a relação com o dinheiro. E isso influencia desde pequenas compras até investimentos milionários. Por isso, muitas vezes, pessoas inteligentes tomam decisões aparentemente irracionais, porque estão tentando proteger emoções, não apenas patrimônio. O autor mostra que boa parte do comportamento financeiro humano nasce do desejo de segurança e pertencimento. Muitas pessoas compram carros caros, roupas luxuosas ou vivem acima das possibilidades, não porque realmente desejam aqueles objetos, mas porque querem respeito, admiração e validação social. E aqui surge uma das reflexões mais fortes do livro. As pessoas geralmente querem riqueza porque acreditam que riqueza gera admiração. Mas o que elas realmente admiram nos ricos é liberdade, controle do tempo e tranquilidade. O problema é que, na tentativa de parecer rico, muitos acabam destruindo justamente a liberdade financeira que procuram conquistar.
Outro ensinamento central do livro é a diferença entre ser rico e ser financeiramente livre. Ser rico significa possuir muito dinheiro. Já ser financeiramente livre significa ter autonomia sobre o próprio tempo e as próprias decisões. E essa diferença muda tudo. Existem pessoas com salários altíssimos vivendo pressionadas, endividadas e dependentes do próximo pagamento. Ao mesmo tempo, existem pessoas com patrimônio menor, mas que construíram uma vida estável, tranquila e sustentável. Morgan Housel mostra que o verdadeiro poder do dinheiro está em comprar independência. Dinheiro oferece a capacidade de dizer não, escolher caminhos e viver sem desespero constante. E talvez esse seja o maior luxo do mundo moderno. Não é ostentar riqueza, é ter paz. O livro também ensina que acumular riqueza quase sempre depende menos de grandes tacadas e mais da capacidade de permanecer no jogo durante muito tempo. Muitas pessoas quebram financeiramente não porque faltou inteligência, mas porque exageraram nos riscos, tentaram enriquecer rápido ou deixaram o ego dominar decisões importantes. O autor reforça constantemente que sobreviver financeiramente é uma habilidade subestimada, porque quem consegue continuar investindo ao longo dos anos permite que o tempo trabalhe a seu favor. E é justamente aí que entra um dos conceitos mais impressionantes do livro: os juros compostos. Morgan Housel mostra que os juros compostos são responsáveis por boa parte das grandes fortunas da história. Mas o que mais impressiona não é a taxa de retorno, é o tempo. Pequenos resultados consistentes, acumulados durante décadas, criam efeitos gigantescos. O autor usa o exemplo de investidores que se tornaram extremamente ricos não apenas porque ganharam muito dinheiro, mas porque permaneceram investindo durante períodos extremamente longos. Isso muda completamente a lógica da riqueza. Muitas pessoas acreditam que enriquecer depende de movimentos extraordinários. Mas o livro mostra que riqueza geralmente nasce da repetição disciplinada de decisões simples. Guardar um pouco, evitar dívidas desnecessárias, investir regularmente, permanecer paciente, não agir impulsivamente durante crises. O problema é que o ser humano tem dificuldade em valorizar ganhos lentos. O cérebro busca recompensas imediatas, quer resultados rápidos, quer sinais visíveis de sucesso. E é exatamente por isso que tantas pessoas abandonam estratégias eficientes antes do tempo necessário para que os resultados apareçam. A paciência parece invisível no curto prazo, mas se torna gigantesca no longo prazo. E poucas pessoas conseguem suportar essa espera emocionalmente. O livro também explora como o acaso e o risco influenciam muito mais a vida financeira do que as pessoas imaginam. Muitas vezes, alguém enriquece parcialmente por sorte, enquanto outra pessoa fracassa por circunstâncias que estavam fora do próprio controle. Isso não significa que esforço não importa. Significa apenas que o mundo financeiro é mais imprevisível do que parece. Morgan Housel alerta sobre o perigo de admirar excessivamente pessoas bem-sucedidas sem compreender o contexto completo das histórias delas. Muitas biografias financeiras ignoram fatores invisíveis como momento histórico, oportunidades específicas e até coincidências improváveis. Da mesma forma, muitas pessoas fracassam apesar de terem feito inúmeras coisas corretamente. Essa reflexão traz uma visão mais humilde sobre dinheiro e sucesso. O autor mostra que ninguém controla totalmente os resultados. Por isso, construir margem de segurança é fundamental. Ter reservas financeiras, evitar riscos extremos e manter expectativas realistas se torna uma forma de proteção contra um mundo imprevisível. E talvez essa seja uma das mensagens mais maduras do livro. O objetivo não é prever tudo, é estar preparado para sobreviver ao inesperado. Outro ponto extremamente importante abordado por Morgan Housel é o perigo da comparação constante. O livro mostra que a inveja financeira é praticamente infinita. Sempre existirá alguém ganhando mais, viajando mais, comprando mais ou ostentando mais.
E quando alguém transforma a própria felicidade em comparação, entra em uma corrida impossível de vencer. O problema é que o mundo moderno amplificou isso através das redes sociais. As pessoas passaram a comparar bastidores reais com vitrines cuidadosamente editadas. E essa comparação silenciosa leva muitos a destruir a própria estabilidade, tentando acompanhar estilos de vida artificiais. Morgan Housel explica que uma das habilidades financeiras mais valiosas do mundo é saber o suficiente, saber até onde ir, saber quando parar, saber quanto já é suficiente para viver bem. Porque quem nunca se sente satisfeito corre riscos cada vez maiores em busca de validação constante. E, frequentemente, perde tudo tentando conseguir um pouco mais. O autor mostra que muitas fortunas desaparecem justamente por ganância excessiva. Pessoas extremamente ricas continuam assumindo riscos desnecessários porque não conseguem aceitar limites. Isso transforma o sucesso em destruição. E a grande ironia é que muitas vezes quem aprende a viver com menos acaba construindo mais liberdade do que quem passa a vida tentando impressionar os outros. O livro também ensina que planejamento financeiro não depende apenas de cálculos perfeitos. O futuro é imprevisível demais para isso. O mais importante é criar flexibilidade. Morgan Housel explica que pessoas financeiramente fortes geralmente mantêm espaço para adaptação. Elas entendem que mudanças inesperadas fazem parte da vida. Crises econômicas acontecem, problemas de saúde aparecem, mercados desabam, empresas quebram. E justamente por isso, construir reservas financeiras não é apenas uma decisão matemática. É uma forma de reduzir a ansiedade e aumentar tranquilidade emocional. O autor mostra que dinheiro guardado representa mais do que números em uma conta. Representa tempo, opções e segurança psicológica. Muitas pessoas acreditam que investir tudo é sempre a melhor escolha, mas o livro reforça que manter liquidez também possui valor emocional gigantesco. Porque a sensação de segurança permite tomar decisões melhores e evita atitudes desesperadas durante momentos difíceis. E isso conecta diretamente com outra grande lição do livro. O sucesso financeiro sustentável depende mais de evitar erros catastróficos do que de acertar o tempo inteiro. Não é necessário ganhar sempre, basta evitar perder de maneira irreversível. Na parte prática, os ensinamentos do livro podem transformar completamente a vida de qualquer pessoa. O primeiro passo é desenvolver consciência emocional sobre dinheiro. Entender quais emoções influenciam decisões financeiras. Medo, ansiedade, necessidade de aprovação, impulsividade ou insegurança. Depois disso, surge a importância de criar hábitos sustentáveis. Gastar menos do que ganha. Construir reservas, investir regularmente, evitar dívidas impulsivas, pensar no longo prazo. O livro mostra que pequenas atitudes consistentes possuem muito mais poder do que decisões radicais tomadas esporadicamente. Outro aprendizado importante é aprender a ignorar ruídos externos. Nem toda tendência precisa ser seguida, nem toda ostentação representa sucesso real. Muitas vezes, silêncio financeiro produz resultados muito maiores do que aparência financeira. Morgan Housel também reforça que cada pessoa deve construir uma estratégia compatível com a própria personalidade. Porque o melhor investimento do mundo não funciona se alguém não consegue suportar emocionalmente suas oscilações. O equilíbrio entre retorno financeiro e tranquilidade mental se torna essencial. E talvez uma das maiores aplicações práticas do livro seja perceber que liberdade financeira não nasce apenas do quanto alguém ganha, mas do quanto consegue controlar os próprios desejos. No fim, a psicologia financeira deixa uma mensagem extremamente poderosa. Construir riqueza não é apenas uma questão de inteligência financeira, é uma questão de comportamento humano. Pessoas comuns podem alcançar estabilidade e liberdade se aprenderem a controlar emoções, evitar excessos e respeitar o tempo. Enquanto isso, pessoas brilhantes podem destruir patrimônios inteiros quando deixam ego, ganância e impulsividade dominarem suas escolhas.
O livro mostra que dinheiro é uma ferramenta emocional antes de ser matemática. E talvez o maior aprendizado seja entender que o objetivo final das finanças não deveria ser impressionar os outros, mas conquistar paz, liberdade e autonomia sobre a própria vida. Porque, no final das contas, a verdadeira riqueza não está apenas no que alguém possui. Está na capacidade de acordar sem desespero, fazer escolhas com tranquilidade e viver sem ser escravo da necessidade constante de provar valor ao mundo. E quando alguém entende isso, percebe que o jogo financeiro nunca foi apenas sobre dinheiro. Sempre foi sobre comportamento, tempo e liberdade.